Resident Evil, A Conspiração da Umbrella, capítulo 15. Se aranhas atingissem o tamanho de um boi, aquilo poderia ter sido uma. Pela grossa camada de teia branca que cobria a sala, aquilo poderia ter sido qualquer coisa. Jill olhou para as encolhidas e peludas pernas da abominação. A criatura verde que a tinha atacado foi tão aterrorizante e tão estranha que não havia comparação. Aranhas. Ela já as odiava. Odiava suas agitadas pernas, seus escuros e peludos corpos. Esta deve ter sido a mãe de todas elas, e mesmo morta, ainda a assustava. Não está morta por muito tempo. Ela fez força para olhar o esverdeado líquido que saía dos buracos no corpo da aranha gigante. Ela foi baleada várias vezes. Jill acha que deve estar morta há 20 minutos ou menos. Ela tremeu e se afastou, indo para a porta dupla de metal do outro lado. Suas botas fazendo som de coisas grudentas, tornando difícil a caminhada. Só de pensar em estar coberta por teia de aranha, ter o corpo cercado por isso, ela tremeu de novo. Pense em outra coisa, qualquer coisa. Ao menos ela sabia que estava no caminho certo. Quando tinha voltado para o poço, ela pensou em ter se perdido. O fundo do buraco não estava mais lá, e sim chão firme. Olhando para cima, ela viu o contorno do buraco. Aquela seção inteira do túnel foi mexida, girada como uma roda gigante por algum milagre da engenharia. A porta mais à frente tinha dado em outro túnel reto. Uma pedra redonda estava no fim dele, e ao lado, a porta dupla da sala da aranha. Jill saiu da mesma, indo para outra passagem sombria. Ela se encostou na porta e respirou fundo. Ela estava no meio do túnel, uma porta em cada ponta, mas a porta à sua esquerda estava na mesma parede da porta que acabou de sair, provavelmente levando de volta ao jardim. Jill optou pela direita. A porta metálica abriu e ela passou, sentindo imediatamente a mudança do ar. O túnel se dividia à direita, as paredes se abriam em outro corredor. Mas para a esquerda, havia um elevador igual aos do jardim. Um fresco e delicioso vento passou por lá, o suave ar como um sonho esquecido. Jill sorriu e foi para o elevador, vendo que a plataforma tinha sido levada para cima. Pode ser que ela ainda esteja no rastro do assassino de Enrico, ou não. Ele pode ter ido para outro lado e ela podia acabar o perdendo. Jill hesitou olhando para o elevador e então virou suspirando. Ela tinha que dar pelo menos uma olhada. Ela foi para a passagem à sua frente, a temperatura voltando ao desagradável frio. O túnel se estendia, alguns passos para a direita e ponto final. À esquerda, outra enorme bola de pedra igual à que tinha visto antes, no outro fim, a uns 10 metros. E tinha algo pequeno na frente da pedra, algo azul, franzindo. Jill foi até a pedra gigante tentando adivinhar o que era o objeto azul. Na metade do túnel havia uma passagem à esquerda, e ela reconheceu a chapa de metal ao lado, do mesmo mecanismo que tinha removido do poço. Ela entrou na abertura, havia uma porta à sua direita, e Jill percebeu que ela esteve escondida pelo mecanismo. As paredes deviam ter virado para revelar a entrada. Deus deve ter levado anos para fazer tudo isso, e ela estava impressionada com a mansão. Ela abriu a porta e olhou dentro, uma sala de médio porte com o mesmo aspecto dos túneis. A única decoração era a estátua de um pássaro num pedestal. Não tinha outra saída e Jill ficou aliviada por poder voltar ao elevador. Sorrindo, ela voltou para o corredor e foi até a pedra, ainda curiosa com o objeto. Chegando perto, ela viu que era um livro de couro azul. Ele foi jogado cuidadosamente contra a base da pedra, com as páginas abertas para o chão. Ela guardou a Remington nas costas e se agachou para pegá-lo. Era um livro caixa. Seu pai já falou sobre eles, apesar dela nunca ter visto um. Tinha um buraco no meio das páginas onde se podia esconder algo, mas estava vazio. Ela o fechou, vendo as letras douradas do título: Águia do Leste, Lobo do Oeste, enquanto voltava para o elevador.
Não parecia ser um suspense, mas foi bem confeccionado. Jill congelou assim que a pedra abaixo do seu pé esquerdo afundou um pouco, e percebeu que o túnel inteiro se inclinou gentilmente. Essa não. Atrás dela um forte e alto som de pedra raspando em pedra. A bola estava rolando. Soltando o livro, Jill procurou abrigo enquanto o som ficava mais alto, a pedra quase pulando. A escura abertura parecia estar a quilômetros de distância, e ela quase sentiu as toneladas de pedra sobre seu corpo, querendo desesperadamente olhar para trás, mas sabia que esse segundo podia matá-la. A pedra descia os metros de túnel rapidamente, e numa explosão de velocidade, Jill se jogou na abertura, caindo no chão e encolhendo as pernas, enquanto a sólida pedra passava perdendo ela por centímetros. Assim que respirou, a pedra colidiu com o fim do corredor, uma pancada estremecendo o subsolo. Depois que a sensação de enjoo passou, ela se levantou e se espanou. Suas mãos estavam arranhadas e seus joelhos machucados, mas se comparando a ser esmagada por uma pedra gigante, ela fez a escolha certa. Jill tirou a espingarda e foi para o elevador, querendo muito sair do subterrâneo, e mantendo os dedos cruzados para o que vier depois seja quente e sem aranhas. O subsolo estava inundado. Que ótimo! Chris ficou no topo de uma curta rampa que descia até a porta dupla do subsolo, olhando para o seu sério olhar refletido na água. Parecia fria e funda. Depois de deixar Rebecca, ele continuou descendo o corredor e encontrou o quarto 002. A escada, de mão embutida discretamente no chão, atrás de uma estante do arrumado quarto. Ele desceu num frio corredor de concreto com luzes fluorescentes zumbindo no teto. Uma dramática mudança depois do madeirado e simples estilo da hospedaria acima. Pelo menos eu achei o subsolo. Parece que matar a planta 42 era a única maneira deles escaparem. Ele não achou outra saída, o que significa que ela está na sala da planta. Ou não tinha saída, o que deixou Chris preocupado. Ele suspirou e entrou na água. Estava fria e tinha um desagradável cheiro químico. Ele desceu até a porta, a água passando pelos joelhos e parando quase na cintura. Tremendo, ele abriu a porta e entrou. O lugar era dominado por um grande tanque de vidro que ia do chão ao teto no centro do espaço aberto. Um grande e recortado buraco estava no lado direito do tanque. Chris não era muito bom em julgar volume, mas para encher todo o lugar com água, o tanque deveria conter milhares de litros. Afinal, o que eles estavam estudando aqui para precisar de tudo isso? Ondas? Não importava. Ele estava com frio e queria encontrar o que precisava para sair de lá. Ele foi para a esquerda, as leves ondas empurrando e puxando. Era totalmente irreal atravessar uma grande, bem na iluminada sala de concreto, apesar de não achar tão estranho se comparando ao que viu desde que o helicóptero os deixou lá. Tudo sobre a propriedade de Spencer parecia ser um sonho, como se estivesse bem longe da realidade do resto do mundo. Parecia ser um pesadelo. Plantas assassinas, cobras gigantes, mortos-vivos. Só está faltando um disco voador ou um dinossauro. Ele ouviu uma leve agitação na água atrás dele, virando a cabeça sobre o ombro e viu uma grossa e triangular barbatana se erguendo da água a 6 metros de distância e vindo em sua direção. Uma sombra cinza abaixo dela. Ele ficou em pânico, dando gigantes passos numa corrida, e percebeu que não poderia correr assim que mergulhou na água, e voltou respirando, cuspindo água pela boca e pelo nariz. Ele virou a cabeça e viu que a barbatana estava mais próxima. Ele podia ver agora um tubarão. Seu distorcido corpo sob a água deslizando facilmente, 3 ou 4 metros de comprimento. Balas molhadas falham. Chris recuou, sabendo que não tinha chances de desviar dele. Mantendo o equilíbrio com os braços, ele ficou de lado e deu mais alguns passos antes do tubarão alcançá-lo, e pulou desviando do animal e batendo na água o mais forte que podia. O tubarão passou por ele, seu pesado e liso corpo esfregando as pernas de Chris. Depois que o tubarão passou, Chris correu atrás dele batendo na água.
enquanto fazia a curva no alagado pátio. Se ele ficasse perto o bastante, o tubarão não seria capaz de virar e pegar Chris. Mas em segundos, o peixe teria a sala para contornar. Ele pôde ver 2 portas à frente, à esquerda, mas o tubarão já estava deixando para trás, indo para a próxima curva, virar e voltar para ele. Chris respirou fundo e mergulhou na água. Ele sabia que era loucura, mas teria uma chance melhor. Ele nadou desesperadamente para a primeira porta, chutando o chão para ter mais impulso dando saltos. Chris chegou na porta enquanto o tubarão virava mais à frente, agarrando a maçaneta, girando, mas estava trancada. Merda, merda, merda. Chris tirou o chaveiro de Elias do bolso, mexendo nas chaves enquanto a barbatana se aproximava. Ele pegou a única chave que ainda não tinha usado e a inseriu na fechadura, ao mesmo tempo jogando seu ombro na porta. O tubarão a alguns passos de distância. A porta abriu e Chris correu para dentro, caindo e chutando freneticamente. Ele o chutou o focinho do tubarão, desviando-o da porta. Num piscar de olhos, Chris estava de pé, jogando seu peso contra a porta, e ela fechou. Chris se apoiou na porta, secando os olhos com as costas da mão. A agitada água foi se acalmando enquanto ele recuperava sua respiração e sua visão. Por enquanto, ele estava a salvo. Chris pegou sua bereta e ejetou o clipe molhado, imaginando como voltaria para Rebecca. Olhando em volta, ele não viu nada que pudesse usar como arma. Uma das paredes estava cheia de botões e interruptores, e Chris andou para eles, atraído por uma luz vermelha piscando. Parece que achei a sala de controle. Talvez eu possa apagar as luzes e pôr o tubarão para dormir. Tinha uma alavanca perto da luz e Chris olhou para a desbotada fita adesiva abaixo dela, sentindo uma descrença enquanto lia as letras. Sistema de drenagem de emergência. Não acredito. Por que ninguém apertou isso quando o tanque quebrou? Chris achou a resposta na hora. As pessoas que trabalhavam lá eram cientistas. Eles não perderiam a oportunidade de estudar sua preciosa planta 42 drenando a lagoa. Ele tocou a alavanca e a abaixou. Houve um deslizante som metálico lá fora, e imediatamente o nível da água começou a diminuir. Nem um minuto e toda a água se foi. Ele voltou para a porta, abrindo-a cuidadosamente, e ouviu a desesperada série de batidas de um grande peixe tentando nadar no ar. Chris sorriu, pensando em sentir pena da pobre criatura, mas não foi o que fez. "Me morda", ele disse. Wesker atirou em 4 trabalhadores da Umbrella a caminho da sala de nível 3. Ele não reconheceu nenhum deles, apesar de achar que o segundo era Steve Keller, um dos membros da pesquisa especial. Parece que a epidemia do vírus foi severa no laboratório. Menos desordenada, mas não menos preocupante. As criaturas que vagavam nos corredores estavam totalmente desidratadas, seus membros atrofiados e secos. Seus olhos como uvas passas. Wesker driblou vários deles, mas alguns tiveram que ser mortos. Ele sentou o computador na fria e esterilizada sala e esperou o sistema ligar, sentindo-se no controle da situação. Ele teve momentos recentes, claro. O jeito como manipulou Barry, como achou a medalha do lobo nos túneis, mas tantas coisas saíram do controle que ele não teve tempo de aproveitar seus sucessos. Mas agora eu estou aqui. Se os Stars ainda não estiverem mortos, estarão logo. E caso eu não sofra algum lapso de habilidade, eu sairei daqui em meia hora, missão completa. Ainda haviam perigos, mas Wesker podia evitá-los. Os macacos, os MA2, estavam sem dúvida soltos na sala de força. Mas eles são fáceis de evitar, desde que você não pare de correr. Ele sabia disso, foi ele que ajudou a criá-los. E tinha o grande homem, o Tyrant, esperando no andar abaixo em sua cápsula de vidro, dormindo tranquilamente. E certamente não o acordará. Que desperdício, tanto poder, considerado um fracasso pelo pessoal da White Umbrella. Um gentil tom musical o informou que o sistema estava pronto. Do colete, Wesker tirou uma agenda que continha uma lista de senhas, apesar de já conhecê-las. John Howe,
reprogramou o sistema meses atrás, usando seu nome e o da namorada, Ada, como senhas de acesso. Wesker digitou as primeiras senhas que destrancaria a porta dos laboratórios. Tudo acabará em breve e ninguém testemunhará seus feitos. Agora que ele pensou nisso, era uma pena não ter nenhum Stars ao lado dele. Melhor do que um grande finale, era um grande finale com audiência.